Bom dia, graça e paz. Hoje nós somos menos, né? Mas os firmes, né? Estamos firmes. Vamos orar. Convido o nosso irmão Paulo para dirigir a Deus essa oração. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Um dos textos mais conhecidos da Escritura é esse capítulo 3. Pelo menos o versículo mais conhecido está aí, né? Só ver aqui um negocinho. Aí. Então, o capítulo 3 diz assim, até o versículo 21, do 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Texto conhecidíssimo, né? Acho que esse é um texto excelente que apresenta princípios para evangelização, para compartilhar o Evangelho. Mas por mais que seja conhecido e a gente tenha certa intimidade com esse texto, a Escritura tem uma profundidade que quando você, mesmo sabendo, tendo estudado, você resolve estudar mais um pouco, você aprende um pouco mais. Esses dias mesmo eu vi coisas que eu não tinha visto nesse texto, claro, conversando com outros que estudaram mais do que eu, né? Então, essas coisas são interessantes. Mas, ao mesmo tempo, nós lembramos daquela questão do Evangelho de João. O Evangelho de João é como se fosse um lago em que uma criança atravessa andando, e um elefante boia. Ele flutua ali, né? Ou seja, tem uma facilidade, uma simplicidade de uma criança
e uma profundidade a ponto de um elefante não ser nada ali nesse riacho, né? Bem, essa conversa com Nicodemos aqui é uma conversa entre dois mestres. Primeiramente, Nicodemos chama Jesus de mestre, e depois Jesus diz sobre Nicodemos: tu és mestre em Israel, né? Então esse jogo de palavras aí também existe no Evangelho, nesse texto do Evangelho de João. E essa é uma outra característica, né? Duplo sentido. Nós temos alguns momentos aqui que as pessoas não entendem o que Jesus está falando. Jesus está falando num nível mais alto, no sentido não de intelectualidade, mas no nível espiritual, e a pessoa está entendendo só em termos terrenos. Isso vai acontecer aqui e vai acontecer também na conversa com a mulher samaritana. Na verdade, os dois textos, eles podem ser lidos comparativamente. E vale até a pena a gente estudar esses dois textos juntos. O texto da conversa de Jesus com Nicodemos e da conversa de Jesus com a mulher samaritana. A conversa que ele tem aqui com Nicodemos, ela é propiciada pelos sinais que Jesus está fazendo. Embora o Evangelho de João, perdoe, tantos evangelhos, o Evangelho de João apresente apenas 7 sinais de Jesus escritos, ele fez muito mais sinais, e o próprio Evangelho de João diz isso. Se tivesse sido escrito tudo o que Jesus fez, não caberia, os livros que seriam feitos não caberiam no mundo. Então essa é uma hipérbole, é verdade, né? Mas quer dizer, quando se fala de Jesus, não há fim. Eu não sei quantos já perceberam isso, mas parece que Nicodemos chega com uma certa docilidade, uma certa, vamos dizer assim, respeito. Ele é respeitoso, mas até um pouco, vamos dizer, ele é polido, é uma pessoa polida, né? Parece que esse é um tipo de coisa de Nicodemos. Nicodemos pode ser polido. O Nicodemos da nossa igreja também é muito polido. Então, aqui, no versículo 1, fala o seguinte, ele vai mostrar quem é Nicodemos. Havia entre os fariseus, e aí nós precisamos lembrar quem são os fariseus. Os fariseus surgiram 200 anos antes de Jesus, ou 150 anos, depois da revolta dos macabeus, né? E o que eram os fariseus? Os fariseus, eles criam nas Escrituras, eles criam na ressurreição, criam em sinais e criam também em anjos e demônios. O outro grupo que aparece nos evangelhos são os saduceus. Os saduceus são mais limitados. Eles só aceitam os 5 livros de Moisés. Só. Eles não aceitam, não entendem que há anjos. Até interessante isso, porque toda a lei foi dada há uma tradição de que os anjos foram mediadores da lei. Eles não creem em anjos, eles não creem em ressurreição e não creem em milagres, coisas assim, né? Então eles são bem mais céticos, muito estudo bíblico, eu diria que eles são conservadores. Os conservadores são aqueles mais apegados, né? Os fariseus seriam um pouco mais progressistas, quiserem usar assim. Mas tanto um como o outro não chegam no nível que Jesus está falando em termos de crença, né? Então, Nicodemos faz parte desse grupo. No Evangelho de João, judeus, fariseus, em geral, são aqueles que se opõem ao Evangelho. Mas aqui o texto está dizendo que entre os fariseus havia alguém que também se interessava pela mensagem de Jesus, né? Como é que nós encaramos isto, né? O Nicodemos, a palavra Nicodemos é um nome helenístico, tá? Não é um nome judeu. Nicodemos é um nome grego. Nicodemos significa campeão do povo, tá? Lembram-se aquele tênis Nike? Nike, é isso aqui. Aqui em inglês vai colocar Nike, né? Mas em grego é Nik, Nikal, vencer, vencedor. Demos, povo. Tá? Então é um nome meio estrangeirado. A outra coisa que é importante lembrar é que ele é um dos principais dos judeus, ou seja, ele deve fazer parte do Sinédrio, do grande conselho de Jerusalém. No grande conselho decide muitas coisas. E aqui já mostra que o nascimento de Nicodemos
é um nascimento, é uma pessoa que nasce de uma família prestigiosa para fazer parte disto. Além do mais, geralmente em Jerusalém, as pessoas que eram desse conselho eram os anciãos. Esses anciãos geralmente eram da classe média para alta. Tá? Então existe uma questão social aqui também. A pessoa é desse grupo, mas... Então, tendo dito isto, ele chega de noite. De noite já mostra alguma coisa, né? Quem que vai à noite procurar Jesus? A mulher samaritana aparece ao meio-dia. Veja a diferença, né? Nicodemos vem de noite e a mulher ao meio-dia. Aí a gente pode fazer certas especulações, cogitações, mas há um senão. Os rabinos da época, eles discutiam teologia à noite. Tá? Então, a discussão teológica, de mensagem, tem que ser feita à noite. Por quê? Porque o dia eles têm um trabalho a fazer. Trabalho normal, né? Qualquer trabalho braçal. No entanto, Nicodemos, que é um dos principais, ele não devia estar trabalhando mesmo. Então ele podia ter vindo de dia, mas ele vai à noite. E esse à noite mostra alguma coisa, né? No Evangelho de João significa isso, que ele está saindo das trevas, tá? E está chegando perto da luz. A luz aqui é Jesus. Tá? Não tem nada a ver com outros grupos aí, né? A gente já nem precisa mencionar. Este de noite foi ter com Jesus. E ele é elegante com Jesus. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece que ele vem de Deus, ele procede de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais. Sinais são os milagres, as curas, o que Jesus faz. Que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconhece, em parte, que alguma coisa Jesus tem procedência divina, ou pelo menos é enviado por Deus. Então isso é característico, o Evangelho fala disto. Né? Mas Jesus responde direto para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa quebra, esse abrupto de Jesus, já mostra que Jesus não é levado por louvação simplória. Tá? Você já viu o bajulador? Você tem a pessoa que faz um elogio e tem o bajulador. O elogio, ele é bem-vindo e nós gostamos também, né? As crianças gostam. Se você não elogiar, a criança vai ficar complicada na aprendizagem, né? Mas existe também o bajulador, né? E eu acho que o bajulador é típico dessa época que hoje está tendo eleição. Está no auge, né? A bajulação é nesse momento. O apóstolo Paulo não gostava de bajulação, né? Você vê na primeira carta aos Tessalonicenses, ele menciona isso. Agora, será que é só isso, bajulação? Dá uma olhadinha nesse capítulo 2, no versículo 23 a 25. O problema de ter capítulos é que às vezes separa um texto que era maior, que ele não começa no versículo 1, mas começa antes. O versículo 1 deveria ser no capítulo 2, versículo 23. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e ele aí já situa Jesus na Páscoa. Muitos vendo os sinais, mais uma vez os sinais, que ele fazia, creram no seu nome. Então há muita gente que está crendo em Jesus porque viu os sinais. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Há em Jesus um conhecimento mais aprofundado, né, profético, posso dizer, que ele conhece a natureza humana. Essa conversa do Nicodemos aqui não convence Jesus por causa disso. Ele sabe quem é Nicodemos. Então, essa é uma declaração que o evangelista faz para a gente se preparar para a conversa com o Nicodemos. Se a gente pula direto para a conversa, você perde esse insight, essa informação. E essa informação é importante para avaliar o que ele está dizendo. Então, Jesus sabe que Nicodemos ainda não é um crente. Tá? E aqui nós vamos perceber essa questão, né? O Evangelho, ele trabalha em Nicodemos, ele trabalha assim, você vai aprofundando, até a pessoa chegar à conclusão correta de quem Jesus é. O Evangelho de João apresenta uns típicos crentes aí. Você tem o crente de sinal, que vê sinal, se não tiver sinal, mas ele crê só no sinal. Ele não consegue entender que o sinal aponta para Jesus. Por isso que o João usa sinal.
Então ele consegue ver um pouco. Se tem o crente que é escondido, o criptocristão, né, digamos, é aquele que não revela que é cristão. No caso, o exemplo mais interessante são os pais do cego, de nascença, que foi curado. Daí os fariseus chegam até ele, dizem assim, até Jesus, até o cego, né, e dizem, quem te curou? Né? Só que antes disso, conversa com os seus pais. E os seus pais dizem, a idade ele tem. Perguntem a ele, o filho acabou de ser curado, era cego de nascença. E os pais simplesmente dizem assim, pergunta para ele. Daí o texto explica, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque acreditavam em Jesus. Então esse é o crente que tem medo de ser exposto. Ele crê, mas ele fica dividido. No Evangelho de João tem esse. O crente mais escondido também é, no caso, José de Arimateia. Que o texto é claro em dizer que ele, juntamente com Nicodemos, vão buscar o corpo de Jesus, e o texto diz que ele era um crente oculto. Tá? E tem crentes que não chegam muito longe, né? Então, você tem e tem o crente verdadeiro. Então, o crente verdadeiro, no Evangelho de João, é aquele que chega à sua plena compreensão de quem Jesus é. Então, o Evangelho, ele tem essas características. Às vezes a pessoa acha que a pessoa simplesmente levantou a mão e ela já se tornou crente. Não, pode ser que ela esteja começando, dando dicas, abrindo-se para ser aprofundada, mas já começou um processo. Tá? E tem pessoas, de fato, que creem no momento, mas outras simplesmente estão abrindo-se para conhecer o Evangelho. Né? Então, nesse caso, o Nicodemos aqui, com essa conversa que ele chega, na verdade ele já revela quem ele é. Ele chega com toda a sua, cheio de dedos, falando dos sinais, diz que reconhece, mas Jesus não se deixa levar por isso, ele vai ao ponto. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus no Evangelho de João só aparece aqui. Não aparece em lugar nenhum. Enquanto nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê o tempo todo falando em reino de Deus, no Evangelho de João só aparece aqui nessa conversa com esse fariseu. Tá? E o reino de Deus é o domínio de Deus, né? A soberania de Deus, não é um lugar. Reino de Deus é a sua soberana, vamos dizer, o seu soberano domínio. Né? Jesus é Senhor nesse sentido, se a gente quiser um pouquinho mais para aprofundar. Né? Mas aqui ele está dizendo, não pode ver, e depois ele vai dizer, não pode entrar. Tá? Então, se não nascer de novo, e aí Jesus está falando de alguma coisa que a gente não encontra em outro lugar. Ou seja, há necessidade de uma regeneração. Agora, essa regeneração não é simplesmente você dizer assim, não, eu estou sendo regenerado, eu estou parando de fazer algumas coisas. Não, é nascer de novo. Né? Nós somos o que somos pelo nascimento e pelo lugar que nascemos. Tá? Então, por exemplo, você vai dizer assim, não, eu sou mineiro, eu nasci na roça. Você já está mostrando, por exemplo, as formações que você tem. No nosso mundo isso daí já deixou de ter tantas importâncias, mas no mundo de Jesus, o lugar de nascimento e a sua genealogia, né, dizem muito das pessoas. Ou seja, dependendo da pessoa, ela vai ter muito prestígio, dependendo não. Então, Nicodemos está trabalhando um pouco com isso. E Jesus, na verdade, ele subverte esse tipo de princípio, quando ele examina, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, é o que João Batista diz em outros lugares, que das pedras Deus pode transformar em filhos de Abraão. Então, a genealogia, o pedigree da pessoa já não conta. Não conta. Para o reino de Deus não conta. O que conta é a sua fé. Fé em Cristo Jesus. Notaram essa mudança? Né? E o que é nascer de novo? Essa palavra, essa expressão, ela pode ser nascer de novo e nascer do alto. Aí vem um jogo de sentidos. Pode ser traduzida como nascer de novo ou nascer do alto. Tá? É por isso que Nicodemos não entende. Tá? Porque Jesus está falando de um sentido superior, mas ele está entendendo em termos bem terrenos. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
Porque isso deu deu uma crise no Nicodemos. Tá? Essa é uma coisa muito importante. Quando você evangeliza, às vezes se gera na pessoa uma crise. Tá? Essa crise é justamente quem ela é diante de Deus. O Evangelho provoca isso. Lembra-se de Natanael? Quando eles apresentam Jesus para Natanael, chega um ponto que o Natanael dá uma pergunta e eles não têm uma contra-pergunta, uma resposta. Eles dizem, vem e veja. Alguns momentos você tem que dizer assim, vem e veja Jesus. Venha ver Jesus, experimente Jesus. No caso do Nicodemos aqui, ele estava tentando ter uma conversa de sábios, porque isso aqui é uma conversa de sábios, né? Mas ele não está conseguindo. Ele está pensando, eu vou nascer de novo, deve ter uns 70 anos, mais ou menos, esse homem, vou ter que nascer de novo, voltar ao ventre. Então, ele faz o possível para entender, mas ele não consegue entender plenamente. Tá? Então, a conversa parece que não... Conversa que duas pessoas conversando, parece que no telefone, assim, né, que não... Hoje a gente tem isso, né? A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? É isso que está acontecendo aqui. Tá? Como pode ser isso? E ele vai, então, no sentido de um negócio espetacular. Nascer, voltar ao ventre materno e nascer de novo. Aí Jesus, de novo, apresenta solenemente, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Isso remete àquilo que foi falado no prólogo, quando ele diz assim, estes nasceram não da carne, não nasceram da vontade do homem, e nem de qualquer outra coisa. Tá? Ou seja, não é do sangue, não é de um homem, e nem do próprio homem. Então, esse nascimento é um nascimento espiritual. E aqui vai embolando mais para o Nicodemos. Em vez de Nicodemos entender melhor, ele vai se... Não sei se já tiveram conversas assim com uma pessoa. Você vai conversando, em vez dela estar entendendo, ela vai estar ficando mais confusa. Essa conversa aqui, a gente diria, nossa, Jesus está pegando pesado, né? E está. O sujeito veio com todo, Jesus vai explicando, e o homem não consegue, né? Jesus parece que vai ficando frustrado. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de você proclamar ou falar, e você conversa com a pessoa, e chega uma hora que você diz, isso aí não vai entender mesmo, né? Parece isso, e é Jesus, né? O mais interessante é que é Jesus. Jesus não é aquele que fala, e as pessoas devem entender? Deveria ser, mas pode acontecer esse ruído, né? Existe uma expressão hoje que é ruído branco, não sei se você já conhece essa expressão, né? Às vezes você tem essa máquina aí, eu não posso falar o nome dela, Alexa, né? Você fala, você diz assim, som de chuva, daí fica lá o dia inteiro som de chuva, né? Som de mar, se você quiser dormir, você coloca ali e fica ouvindo isso, né? Ou ruído branco, daí fica zzz, é como se fosse estivesse ouvindo um zunido, né? Para que isso? Para você dormir, né? Mas é o ruído que nós temos aqui, né? O Nicodemos tem um ruído, ele não consegue entender. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí vem a comparação. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aqui Jesus faz um jogo de palavras. A palavra espírito é a mesma, é a palavra, ela pode ser traduzida por vento, por fôlego. Tá? Lembra-se de Gênesis, e o vento de Deus pairava sobre as águas, ou o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, pode ser as duas coisas. Né? Então, ele está usando o vento porque o Espírito, a palavra que está atrás de vento aqui é pneuma. Quando uma pessoa está sofrendo do pulmão, o que diz? Né? Está com pneumonia, né? É uma inflamação, alguma coisa no pulmão. Pneumático. É um instrumento que tem ar lá dentro. Tá? Então, tem a ver com ar, com vento, com sopro, com expiração, inspiração. Isso aqui é o vento. Quando Jesus aparece depois de ressuscitado, no Evangelho de João, o que ele faz? Ele sopra o Espírito nos seus discípulos. Tá? Então, ele está dizendo uma coisa maravilhosa, o Espírito faz nascer de novo. E
Essa linguagem que vai sendo aprofundada no Evangelho, né? Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Ouves a sua voz. Quem nasce do Espírito, né? É Espírito. Quem nasce da carne é carne. Então existe um nascimento aí espiritual. Então Nicodemos faz uma outra pergunta. Ainda não entendeu. Como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Esse acudiu Jesus, respondeu Jesus, é melhor, né? Nunca se já alguma vez usou esse verbo? Acudiu, né? Difícil, linguagem antiga. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ou seja, você sabe tanto e não sabe nada. Nossa, isso daí Jesus é terrível também, né? Jesus aqui vai dando uma outra imagem para nós, né? No Evangelho de João, que é tudo amor e tal, Jesus fala isso, né? Tu és mestre em Israel, não compreendes estas coisas? Jesus aprofunda um pouquinho mais. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Quem que é esse que dizemos e sabemos e testificamos? Veja, essa linguagem de testificar é típica do Evangelho de João. João Batista aparece para testificar da luz, né? Então nós somos testificadores, testemunhas dessa luz. De quem ele está falando aqui? Né? Ele está falando dele, da sua pré-existência. Ou seja, Jesus vem de lá e ele fala de coisas que as pessoas aqui não entendem. No mundo de Jesus, dessa época, ou mesmo de João, as pessoas poderiam ter uma experiência apocalíptica. A gente chama assim, mas é uma experiência de viagem ao céu. Tá? Então, há muita essa especulação no período de Jesus. São os apocalipses. O Evangelho de João tem uma possibilidade de ter alguma relação com o Apocalipse. Bastante, na verdade. Né? Então, as pessoas faziam uma viagem para o céu. Não são todos, alguns escolhidos faziam isso. Geralmente eram pessoas da antiguidade. Para conhecer o céu tem que ter essa viagem. Aqui Jesus está dizendo que é o seguinte, é o contrário. É Deus que faz a viagem. Faz a viagem vindo de cima, viaja aqui, né, na terra, e depois volta. É um apocalipse invertido, seria isso. O Apocalipse de João mostra que ele vai até os céus e ele volta. Aqui é Jesus que sai e depois volta aos céus. Tá? Então, o que ele está dizendo? Está dizendo coisas espirituais, coisas que antigamente não sabiam. E Jesus está revelando isso, porque Jesus é o revelador. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Começou bem, né, o Nicodemos, mas chegou num ponto, você tirou 0, Nicodemos. Né? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. E aí vem a questão, né? Não é simplesmente entendimento, é um entendimento que crê. Tá? Duas palavrinhas são típicas do cristianismo: crer e entender. Elas se relacionam. Quando se fala de entendimento das Escrituras, ou entendimento de Deus, tem a ver com crer. Tá? Então, crer e compreender são duas palavrinhas aqui que vão fazer uma diferença enorme. Tá? Então, o que ele está chamando o Nicodemos? A crer, a compreender, tá? Dizer o mínimo. Tá? E, em verdade vos digo, que falo essas coisas, mas não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Na nossa tradução tem aí umas palavrinhas em colchetes, né? Essas palavras não fazem parte do texto, do melhor texto. É que os editores da Bíblia ainda não tiveram coragem de tirar esse texto aí, porque esse texto, ele confunde tudo, e na verdade não faz parte do texto mais antigo. E aí, para o mínimo entendimento de Nicodemos, Jesus diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Veja, ele está usando uma passagem do Pentateuco, em que as pessoas estavam murmurando por causa do maná, por causa das coisas. É típico do ser humano, né? Reclamar. Estavam murmurando, e daí Deus, ele castiga esse pessoal, manda
serpentes abrasadoras. Essas serpentes abrasadoras são muito venenosas. E começou a picar o povo e começaram a morrer. Daí eles pedem que Moisés peça a Deus sobre isto, né? Ele roga, daí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, ele não cura imediatamente, ele faz assim, faça uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente será curado. É uma questão de fé. Então você tem fé no Antigo Testamento em termos de salvação, né? E era isto, né? Ela foi levantada. Essa figura de levantada é porque Jesus deve ser levantado na cruz. Capítulo 12 vai falar sobre isto. Quando nós vemos a respeito de levantar, no Evangelho de João, é ser levantado para a cruz. Quando ele for levantado, aquele que olhar para ele e crer será salvo. Então, veja que aqui ele chegou no final. Toda essa conversa aí para ver se o Nicodemos chega, mas chega nesse ponto. Precisa crer, não é o sinal. O maior sinal é Jesus morto na cruz, crucificado, e depois vai ressuscitar. Se vocês leram esse texto antes, vocês percebem que no versículo 15, no versículo 15 mesmo, no 16, me desculpe, o versículo 16, ele muda de uma maneira que a gente não sabe mais quem está falando, tá? Então, parece que a gente pode pensar que é Jesus que está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas é muito mais provável que aqui seja o evangelista que está explicando o que a vinda de Jesus é. Tá? Então, eu não sei quantos aqui já assistiram algumas peças de teatro. É muito comum assim a cena acontecer, está acontecendo, de repente apaga a luz e abre a luz, acende a luz para uma pessoa que está narrando. Tá? Então, aqui é como se diminuísse um pouquinho a luz para que aquele que está narrando explicar a cena. Tá? O evangelista João está fazendo isso, ele está dando uma mudada na cena para poder explicar o que significa o evento Jesus Cristo. Nicodemos desapareceu da cena também. Tá? Só fica Jesus e a linguagem centra-se em Jesus. Então ele está falando de Jesus. E aí vem aparecer uma coisa muito interessante que até agora não apareceu no Evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 3, amor. Até agora não apareceu a expressão amor, mas agora o evangelista vai nos dar a informação de que tudo isso tem a ver com o amor, e o amor ao mundo. Tá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui lembra, por exemplo, o momento em que Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, seu único filho. E no momento final, no derradeiro, ali, quase que já levantando o cutelo, é mostrado então um cordeiro. E aí o filho é resgatado. Nesse caso não. Nesse caso, Deus, e aí tem gente que não conseguiu compreender isso, Isso daqui é um ato de amor. Se a gente dissesse assim, o que é que pode expressar maior ato de amor? A entrega de Jesus Cristo na cruz. A morte de Jesus Cristo, a entrega do Pai do Filho. Eu conheci um pastor, não era pastor já na época, mas ele tinha sido um grande teólogo brasileiro, e ele entrou em parafuso, e ele não conseguia entender, aceitar um Deus que dá o seu Filho para morrer. Ele achava isso inaceitável. Então ele se tornou agnóstico, coisas assim. Ou seja, para ele, isso daqui é inaceitável. No entanto, esse amor incompreensível, esse amor que a gente não consegue descrever e nem ter plenamente por nós, esse é o amor de Deus. A palavra aqui é agape, é o amor sacrificial. Nesse caso aqui é bem claro, é um amor sacrificial. Qual a função desse amor? Esse amor é a amostragem de que Deus ama o mundo e que abre uma possibilidade de salvação. Crer em Jesus. Quem crê não perece, mas tem a vida eterna. E aí passa para a sessão do julgamento. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então existe um propósito da vinda de Jesus, a salvação. Mas há também uma decisão.
todos aqueles que leem, que ouvem e que entendem, devem tomar uma decisão. Porquanto Deus enviou o mundo para que fosse salvo, o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é julgado. Aqui a gente pode dizer que é uma antecipação escatológica. Quando a gente fala escatologia, a gente está pensando nas últimas coisas, mas aqui o texto está dizendo, olha, já pode-se dizer que a escatologia já se realizou, é chamada escatologia realizada. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. De antemão, a pessoa que virou as costas para Jesus, ela já está julgada, ela permanece julgada. Numa linguagem mais calvinista, ela consegue, ainda ela permanece onde ela estava. Não mudou nada. Mas se ela toma uma decisão e crê em Jesus, e é interessante isso, esse crer é um verbo, não é fé. A fé geralmente é um substantivo. Aqui é crer, ou seja, é um ato, é uma iniciativa, né? Que é um dom de Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Esse negócio de ser arguido é muito interessante, né? Eu estou aqui embaixo da luz, né? Eu vou contar uma história mais ou menos assim. Essa expressão é mais ou menos como uma pessoa que está voltando para casa, ela está usando, ou sai de casa com uma roupa toda branca, para uma festa, fim de ano. Que é o ano novo, as pessoas têm mania de usar branco, né? Mas a rua que ela está andando, tem umas ruas lá, uns pedaços lá de terra, e choveu, né? E a pessoa não está vendo direito, ela pisa num tijolo que está numa poça e suja tudo. Ela diz, não, acho que, nossa, como estou sujo, e agora, né? E vai andando e vai percebendo, não, acho que não estou muito sujo não, e vai andando. Daí ela chega para tem um poste ligado, né, uma luz. Ele chega para baixo e diz, nossa, eu estou muito sujo. Essa luz, essa pequena ilustração é mais ou menos o que acontece. Nós chegamos à luz, nós vamos vendo como nós somos ruins, como nós somos pecadores. É interessante isso. Se nós ficarmos com isso, nós, como diz o texto, né, se deixarmos levar pelas nossas obras, a gente não chega. Mas se nós chegarmos a Jesus, as nossas obras vão mudar. Tá? Então, essa figura é bastante simples, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Essa verdade é crer em Jesus. Tá? E aí, a gente não sabe o que aconteceu com o Nicodemos aqui. Há pessoas que dizem assim, não, Nicodemos creu. Mais ou menos, eu não sei. Ele parece ser aquele crente que vai ficar, crente, se é que a gente pode chamar assim, né? De amigo da fé. Amigo do Evangelho. Um amigo do Evangelho é aquele que pode até frequentar de vez em quando a igreja, tem até umas palavreadas, né? Mas não sai disso. É o amigo da fé. É aquele que está assim, sempre simpatizante, mas não assume totalmente. O Evangelho trabalha nesse sentido, no sentido de que a pessoa deve tomar uma decisão por Cristo, para não ser simplesmente um simpatizante. Né? Em 1954, um pregador lá dos Estados Unidos veio à Argentina, o nome dele era Tom Hicks. Ele veio para atender uma campanha de evangelização na Argentina. Quando ele chegou, ele teve contato com Juan Perón, que era o presidente na época, né? E totalmente catolicismo na Argentina, né? E esse catolicismo era muito nominal também. E ele estava para conversar pedir autorização para pregar em alguns estádios, né? E quando ele chegou para conversar com o Perón, ele estava quase que não, né, dizendo, mas ele tinha sabido desse homem, que tinha orado pelo secretário dele, que tinha um problema, e que foi curado quase imediatamente. Daí ele pediu, orem por mim. O Perón tinha um problema na pele, possivelmente era psoríase, alguma coisa assim, ele tinha um problema de pele, e esse homem orou por ele, e o homem foi curado. E o que aconteceu? Ele ficou tão impressionado que deixou ele anunciar o Evangelho na Argentina, né? Mas o Perón, que a gente sabe, nunca creu de fato, ele ficou simplesmente um simpatizante. O interessante é que foram mais ou menos umas 4 milhões
de pessoas ou mais que se converteram durante aquela campanha, né? Simplesmente por causa de um sinal, e a pessoa mesmo que recebeu o sinal não se converteu, né? Mas houve muitas mudanças, muitas alterações. Então, nós podemos ter esses simpatizantes, às vezes até pessoas que são beneficiadas, mas que nunca tomaram uma decisão plena, um crer em Jesus Cristo. Bom, gente, é isso. Se eu ficar falando mais aqui, eu vou ficar enrolando vocês, né? Então, seria interessante você... O texto é muito comum, é muito simples, né? É um texto muito simples, a mensagem é muito simples e a gente pode até fazer umas ponderações aqui. Alguém quer falar alguma coisa, quer dizer, me ajudar aí, porque... Olha, para mim, encerra no versículo 15. Né? Até aqui Jesus falando. Né? Daí, quando ele diz, por quê? Esse porquê é explicativo. E ele fala então de Jesus, Deus unigênito. Essa linguagem aqui ainda não tem na boca de Jesus. Então Jesus passa de personagem que fala para personagem de que se é falado, né? Porque ele joga tudo para a terceira pessoa do singular. Mas isso dá um nó na cabeça de todos os estudiosos, né? Então eu estou dizendo isso porque eu creio que seja assim, mas se não for assim também, não tem problema. É só mais longa, mas eu acho que não. Eu acho que vai até o 15, daí é a explicação do evangelista. O evangelista precisa evangelizar você, então ele evangeliza nesse sentido. Mas é uma possibilidade também que... Alguém mais quer falar? Uhum. Verdade. Tem um caso aqui no Evangelho que me chama bastante atenção, que é a cura daquele homem no tanque de Betesda, né? Aquele homem, ele é curado, ele é o único curado ali, que recebeu uma cura maravilhosa, mas ele a gente não chega à conclusão que ele ficou crente, não. Tá? Ele, no caso dele, não, porque ele faz tudo o contrário do que Jesus mandou. Aí a gente teria que usar um pouquinho mais para frente, né? Mas é essa a ideia. Pode acontecer isso. Então, se a pessoa não fizer isso, crer de fato, não entra, não vê, não vai entender essas coisas. A pessoa que não toma essa decisão, que não crê, ela não entende do que está se falando. É como se estivesse falando, por exemplo, de conversas assim tão diferentes, que duas pessoas falando de conversas podem parecer o mesmo assunto. É como se tivesse duas pessoas com problema auditivo, uma conversando com a outra e não entendendo o que estava se falando, né? É. É. Uhum. Sempre vai ter pessoas assim, né? O interessante é que quem faz tudo isso, nós temos que lembrar que apesar de nós tomarmos uma decisão, há uma tarefa, um trabalho do Espírito Santo, graças a Deus, né? Então, o Espírito Santo vai abrindo os olhos, vai levando a pessoa até a luz,
e ela vai sendo iluminada para entender esse evangelho. Então, nascer de novo, olhando assim para um aspecto mais teológico, é uma regeneração que acontece espiritualmente. Quando a pessoa diz eu creio, na verdade ela já está respondendo a uma atuação do Espírito Santo. Aqui nós ficamos que nem Nicodemo, mas como é que se processa isso? Não sei. É o vento vem, sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai. Então a gente tem umas limitações. Nesse caso, Nicodemos tem um ponto positivo, ou seja, há limitações para você entender todas as coisas. A teologia, às vezes, ela é um pouco presunçosa. Eu estou dizendo não a teologia bíblica, estou dizendo a teologia dos teólogos. Às vezes ela é muito presunçosa de tentar dar respostas para tudo, todas as coisas. Então, você conversa com o teólogo é o sujeito que sabe tudo. O filósofo é aquele que duvida de tudo. Você tem o teólogo e o filósofo duvida de tudo. Será que eu existo? Não, penso, logo existo. Então, é diferente. O teólogo não, é certeza, ele trabalha com certeza. Mas se você joga uma dúvida para ele, nossa, é perigoso ele perder a fé. Então, você tem essas coisas. Então, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que me ponho limites. Me ponho limites pelo seguinte, porque eu sou uma pessoa limitada, eu sei o caminho que já andei, e eu sei que algumas coisas eu não vou ter respostas. Então, certas coisas que a gente quer ser tão certinho, tão redondinho, a gente não vai ter. E nesse ponto a gente fica que nem o outro personagem aqui da Bíblia, do Evangelho de João, que é Tomé. O Tomé, aí Jesus dá uma bronca nele, porque é tão claro aquilo, porque ele precisa entender isso. Então, a gente tem uns certos limites, a gente tem que, nesse sentido, é por isso, se a gente quisesse ter toda a certeza, quem quer ter toda a certeza, acaba se dividindo muito. Essas divisões eclesiásticas têm a ver com isso. Alguém quer ter mais certeza, quer ter mais razão do que o outro. Sim, concordo plenamente. E de fato é isso. Às vezes tem pessoas que vão ser amigas eternamente do Evangelho. E outras vão ter assim uma conversão mais tardia também. Então, por exemplo, digamos, quando nós levamos as crianças ao batismo, fazemos promessas de orar por ela, de cuidar dela, de dar bom testemunho, de trazer a criança para a igreja, para ela aprender as Sagradas Letras. E acontece que a criança cresceu e ela não quer saber da igreja mais. Então, ela já está fora de casa. Será que encerrou a questão para os pais? Eu estou dizendo aqui de pais que têm filhos que, desde pequeno, traziam para a igreja. Ainda não. Os pais ainda devem orar por essa criança, porque a obra não está completa ainda. Mais para frente, temos que crer nisso, Deus pode trazer de novo essa criança, que não é mais criança. Então, é sensacional isso. Você pode dizer assim, não, eu não tenho mais controle, tem mais de 18 anos, já saiu de casa. Você tem a oração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um amigo que o pai dele era do centro de Umbanda, era um chefe do centro de Umbanda, era um dono do centro de Umbanda. E ele se converteu, esse rapaz se converteu, o pai já tinha morrido. E havia toda essa carga, E uma vez, o filho dele, que já estava adolescente e não queria saber de evangelho, ele estava até fumando droga, e estava na frente, ele e uns colegas estavam na frente de um terreiro, na frente lá da casa, onde o rapaz estava, e estavam todos sentados ali na guia, na calçada, na guia mesmo. E as pessoas saíam do centro e eles ficavam rindo, eram uns 3 mais ou menos, ficavam rindo das pessoas de lá. E ficavam achando graça. Daí saiu de lá um homem possesso e deu um tapa em cada um deles. Quando foi bater nesse filho do meu amigo, ele falou, opa, esse eu não posso bater. E voltou. Olha, o menino não estava na igreja. O rapaz já tinha desviado um tempão. O que aconteceu ali? A oração do pai.
A oração do pai pelo filho, naquele momento, deu essa ideia. E ele, não é que ele se converteu imediatamente, foi levou muito tempo depois, mas mesmo isso foi marcante. Ou seja, aquilo que Coríntios diz, os seus filhos poderiam não ser santos, mas são santos nesse casamento. É abençoado, o casal cristão abençoa. Há uma bênção que está ali, se estende sobre os filhos. Isso é maravilhoso. Então, nada, nesse ponto, quando as pessoas apresentam sua criança, o seu filho, no caso nosso, pelo batismo, pelas orações, a gente foi apresentado a Deus. E Deus vai cumprir isto. Deus vai trabalhar com isso. A sua bênção está ali. E vai ser, na verdade, vai ser até um pouco mais para as crianças saberem assim, olha, eu tenho que tomar uma decisão um dia. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante a gente olhar para esse texto, ver como é sério, né? E assim por diante. Alguém mais? Sim. Não, eu não usaria essa questão de eleição, porque ainda não está confirmado, né? Mas ele é um santo. Confuso, né? Ele diz assim, que o filho de casais crentes são santos, ou seja, são santificados, são abençoados. Essa é a linguagem maior. Ele é abençoado. Então, ele até hoje tem umas dificuldades, se é crente ou não é, ele mesmo tem lá. Mas, de um jeito ou de outro, a oração dos pais essas orações blindaram esse menino. É nesse sentido. Então, uma pessoa, por exemplo, nós dizemos isto, a pessoa que, um crente está num lugar que ele trabalha e todo mundo é descrente, aquele pessoal está sendo abençoado ali. Pela presença do testemunho dele, pela oração dele. As pessoas nem gostam muito dele, né? Se afastam. Quando eu me converti, eu lembro disso, que alguém falou assim, não, eu não chego a conversar com ele não, porque ele é fanático. Tinha 2 meses de conversão. Ele é fanático religioso. Então, você tem isso, né? Você tem essa certa, vamos dizer assim, uma certa oposição. No entanto, apesar disto, eu vi muitas pessoas se converterem ali, onde estava. Então, acontece isso, é muito interessante, você tem uma certa antipatia, por outro lado as pessoas não conseguem. Né? Quando eu me converti, tinha um rapaz que o apelido dele era Cascavel. Porque ele veio da cidade de Cascavel. Até há esse tipo de coisa, né? Casal de Arapongas, de Araras, né? De Cascavel. Então ele era de Cascavel e ele cantava no coral, a gente cantava no mesmo coral, isso em 1980, e a gente ia participar na TV Cultura, ia apresentar na TV Cultura, e ele ficava falando do Evangelho, eu ficava zombando, falando, você é um bobo, não sei o que e tal, né? E deu julho, ele voltou para casa, né? E nesse período eu me converti, né? Quando ele voltou eu estava crente, e estava na igreja que ele frequentava. Então, Deus usa essas coisas para mostrar, para acabar um pouquinho com a gente, para mostrar, você não é porque você pensa que você é, né? Então você tira um pouco disso. E a outra coisa é que sempre Deus está abençoando. E agora, no caso de filhos, não desanime, não desista do seu filho, porque Deus não desistiu. É nesse sentido que eu tento responder você, tá? Eleito, a hora que ele disser sim, ele já foi eleito, mas até a hora que dizer sim, a hora que vai dizer, daí sim vai ser a confirmação. Né? Mais alguém? O Nicodemos era moralmente irrepreensível. Se você for analisar, ele é um dos principais dos judeus. Ele faz parte do conselho que disciplina as pessoas. Ele conhece a lei. Moralmente, ele é isso. Mas não é só moral. Na verdade, ele pode ser um moralista e não ser crente. Tá? Então, você diz, o que é o crente? O crente é aquele que não joga, não dança, não fuma e não bebe. Mas isso aí não precisa. Hitler era assim. Hitler era vegetariano.
Não sei se sabiam disso, né? Era vegetariano. Né? E daí você tinha o Churchill, bebia, fumava, né? Jogava, e era um sujeito moralmente melhor que o outro. Então, a moralidade aí não é bem moralidade aí. Né? Ele, na verdade, ele está indo à essência. Se você não nascer de novo, não tiver essa regeneração, essa experiência com Deus, no caso, nós aqui podemos falar isso, na experiência com Jesus Cristo, você é simplesmente um moralista. Nesse ponto é sem falha, né? Não, mesmo as igrejas mais rigorosas, você sabe que tem crente que falha lá, né? Eu conheço pessoas assim de algumas igrejas que dizem assim, ó, olha, eu fui abençoado por Deus. O sujeito estava lá, ele estava querendo comprar um carro e ele estava numa dívida, ele vendeu baratinho, eu fui abençoado. E o outro foi amaldiçoado, né? Porque se for desse jeito, né? Não é assim, né? Se é esse tipo de crença, não vale a pena, não é bem isso. Né? Deus faz bem e a graça é comum, né? Então, suficiente? E tchau, né? Aí é falta de gratidão, né? O Evangelho de Lucas vai fazer isso e vai mostrar dessa maneira, né? Isso é bem no Lucas, né? Ele quer mostrar que aqueles que deveriam ser mais gratos, não são. E um que é samaritano, que não faz parte, é mais grato. Aí você poderia dizer assim, aquele improvável é o provável. Deus olha para os improváveis, né? O Evangelho de Lucas vai usar o bom samaritano, Zaqueu, a mulher lá pecadora, o filho pródigo, para mostrar, é tudo o contrário. Né? Ou seja, tem que nascer de novo mesmo. Eu pensei que ninguém ia perguntar, mas eu não sei. Eu olhei um monte eu tenho estudado esse texto há muito tempo, então alguns dizem assim, nascer da água é batismo, mas o Evangelho de João não enfatiza o batismo tanto assim não. Né? Então, por exemplo, se você for para um autor católico, ele vai dizer que tem que nascer da água, que é o batismo, e do Espírito. Né? Não me convence. Né? Outros vão dizer assim, que essa água aí seria a água do líquido amniótico, né? Que na gravidez a mulher tem, depois nasce. Então, naquela cultura dizia isso: nascer da água é nascer o nascimento natural. Né? E pode ser uma possibilidade, da água é da palavra, a água que lava, mas ninguém sabe direito. Tá? É só para mostrar assim, olha, você consegue entender muita coisa, mas nem tudo. Tá bom? Tem muita coisa que ter fé. Vamos fazer uma oração?